O Complexo Penitenciário de Pedrinhas, também conhecido como Presídio de Pedrinhas ou Penitenciária de Pedrinhas, é um conjunto de unidades prisionais situada no quilômetro 13 da BR-135, bairro Pedrinhas, na cidade de São Luís, no Maranhão. Essa prisão foi palco de várias rebeliões causadas pela guerra de facções dentro do sistema prisional maranhense e, como consequência, essas rebeliões geraram uma onda de violência na cidade e fizeram a penitenciária ser considerada a prisão mais perigosa do Brasil. Então, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu vou falar a história da prisão de Pedrinhas. Antes de localizar-se na área de Pedrinhas, a primeira penitenciária do estado foi construída no bairro dos Remédios, no centro da capital, e foi criada com a intenção de separar os presos pela ordem ou grau das penas, fazendo papel apenas de casa de correção. Em seguida, começou a apresentar características de uma penitenciária estadual, já se utilizando de recursos do governo para obtenção de agentes de segurança, alimentação, vestuário e demais serviços. Na época, projetos de ressocialização aos detentos, como oficinas de alfaiate e de sapateiro, já faziam parte das atividades da penitenciária. Em 1948, 2 anos após a abertura da unidade no centro, foi feita a transferência para o município de Alcântara, onde também se enfrentou os mesmos problemas da localidade anterior, já que a estrutura não compunha a segurança necessária e ainda prejudicou a questão turística da cidade. Então, graças a isso, surgiu a nova penitenciária do estado, intitulada de Penitenciária de Pedrinhas. Ela foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 1965, na gestão do governador do estado do Maranhão, Newton de Barros Belo, e suportava um total de 120 presos em suas instalações. Situada a 15 km da cidade de São Luís, à margem da BR-135, com uma área de 122 hectares, a então primogênita penitenciária de Pedrinhas era bem precária. O edifício fincou-se num terreno acidentado de natureza árida, quase imprópria para a agricultura. Seu funcionamento começou de forma precária e improvisado. A cozinha, por exemplo, era localizada numa pequena casa feita de taipa, coberta de telhas. O fogão, uma pequena caldeira funcionando a lenha, a luz era fornecida por um motor a óleo e a água era de poço. Existe até uma história que fala que essa prisão foi feita em cima de um cemitério. Com o passar das décadas, a penitenciária passou a ter problemas de superlotação, conjuntamente com o aumento da população carcerária. As condições do presídio se deterioraram, com presos amontoados em celas em péssimo estado de conservação, higiene e arejamento. Mas foi na década de 2000 que a situação piorou, graças ao surgimento de algumas facções no estado. No passado, 2 grupos competiam pelo comando nos presídios maranhenses. Os interioranos, apelidados de baixadeiros, menção à Baixada Maranhense, e aos da capital, mas eles não podiam ainda ser considerados uma facção, pois não tinham organização própria, afirma o juiz titular da 2ª Vara de Execuções Penais do Maranhão, Fernando Mendonça. Segundo relatórios do Conselho Nacional de Justiça, o surgimento do primeiro comando do Maranhão marcou também uma mudança na relação de forças em Pedrinhas. Os interioranos eram tradicionalmente massacrados pelos detentos da capital, mas o cenário mudou com a chegada dos transferidos de São Paulo e Rio de Janeiro. Os detentos do Maranhão que foram para os presídios do Sudeste aprenderam a cartilha do crime organizado e levaram as ideias de tortura e ataque em massa para o estado, formando as facções que hoje atuam em Pedrinhas. A partir daí formou-se a primeira facção em Pedrinhas, o primeiro comando do Maranhão, chamado de PCM. Em seguida surgiu os Anjos da Morte, apontado como um desmembramento do PCM, e o Bonde dos 40, facção inimiga e considerada pela polícia mais sangrenta. Com o surgimento dessas gangues, existiu uma guerra pelos pontos de venda de drogas na cidade, mas essa guerra também acontecia no presídio através de rebeliões. No ano de 2010 ocorreu uma rebelião no presídio, onde após um descuido das autoridades, alguns detentos roubaram as armas dos agentes penitenciários e mataram 18 detentos. No ano seguinte, em 2011, ocorreu outra rebelião, resultando em 14 detentos decapitados e outros mutilados, mas foi em 2013 que os confrontos se intensificaram. Naquele ano morreram cerca de 64 presos e 22 em apenas um dia. Além das decapitações, os presos tinham seus olhos e o coração arrancados. A violência não ficou apenas nos presídios.
Ela se espalhou pela cidade, e os líderes de uma facção mandaram incendiar alguns ônibus e executar policiais. Vendo a situação violenta dos presídios, o governo do Maranhão fez uma parceria com o governo federal para construir uma nova prisão, assim separando os presos pelas suas facções. O complexo penitenciário de Pedrinhas é composto por 7 prisões, sendo elas o Presídio Feminino, Centro de Custódia de Presos de Justiça de Pedrinhas, Casa de Detenção, Presídio São Luís 1 e 2, Centro de Triagem e o Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas. A última rebelião que aconteceu lá até o momento foi a de 2016, mas nessa morreram apenas 2 detentos. Hoje a prisão se chama Presídio São Luís, isso porque eles tentam esquecer o seu passado obscuro. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões, deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus.